Vamos, por gentileza, abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 3, que é exatamente onde nós estamos. Quero agradecer pastor Elias Santana, que hoje inclusive está fazendo aniversário de casamento, né? Por na quarta-feira passada ter nos trazido uma palavra tão boa, tão boa. Eu ouvi a palavra e ela foi tão maravilhosa, né? Tão edificante. E pastor Elias literalmente trabalhou conosco sobre o chamado de Moisés. Sobre o chamado de Moisés. O texto e o trabalho do pastor Elias foi completamente no capítulo 3. No capítulo 3. Então, o capítulo 3 foi muito bem explorado, muito bem identificado, muito bem cientificado pelo nosso amado pastor Elias. E hoje eu quero sim trabalhar com os irmãos o finalzinho do capítulo 3, praticamente capítulo 4, e o final do capítulo 4, a partir principalmente do versículo 18. Mas eu preciso retomar o capítulo 3, para que possamos entender o capítulo 4, e entender uma das passagens mais estranhas, mais difíceis, que temos no Velho Testamento, que é quando a Bíblia diz que Deus desejou, e veio para matar Moisés, e de alguma forma sua esposa realiza uma circuncisão rápida em um dos seus filhos, e Moisés sai vivo. É ou não é um texto absolutamente estranho, né? Ele parece que está fora de contexto, ele parece que está fora da narrativa, ninguém entende ao certo o que aqui está acontecendo. Mas essa noite nós vamos trabalhar exatamente este ponto, que é um ponto muito importante na chamada de Moisés e no início do ministério deste grande homem de Deus. Então, por gentileza, à guisa de recordação, acompanhem comigo a leitura do capítulo 3. À medida que eu for lendo, os irmãos vão naturalmente se recordando de todo o estudo do pastor Elias. E aí, ao entrarmos no capítulo 4, aí sim teremos o nosso momento esta noite. Mesmo sentados, acompanhem comigo, você que está aqui e você que está em casa. Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, o Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés acha isso estranho, né? Ele nunca tinha visto isso no deserto, como falamos, e muito menos ele tinha visto isto no reino do Egito. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça, que tinha que se consumir, né, irmãos, não se queima. E vendo o Senhor que virava para lá para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Senhor Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque, de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E esta foi, literalmente, irmãos, a primeira grande manifestação do Senhor Deus para Moisés, descrita na palavra de Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas obras, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do zebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim,
E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés até aqui estava feliz. Olha que fantástico. Deus vai descer, vai fazer o que eu tentei fazer há 40 anos atrás, e dei com os burros na água, e ele está muito contente. E ele diz que bom, ele só não contava com o versículo 10. Vem, pois eu te enviarei. Aí o problema começa. E Moisés diz, versículo 11, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire o Egito, os filhos de Israel? Aqui Moisés levanta a primeira das 5 objeções. Ele diz, olha Deus, leva mal não, mas eu não tenho know-how para isso, quem sou eu? E aí Deus, obviamente, diz no versículo 12, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha, Deus trazendo promessas. Rapaz, confia, eu estou com você, fica tranquilo. Você vai se lembrar desse dia, porque eu vou trazer você e esse povo para este monte aqui, o Horebe, e você me servirá aqui com esse povo. Fica tranquilo, não é você, sou eu. Muito bem. Aí Moisés levanta a segunda objeção. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual o seu nome? O que eu direi? Aí é óbvio que Moisés diz assim, como é que eu vou falar alguma coisa para os líderes de Israel, para o povo de Israel, se esse povo vai perguntar pelo teu nome, e eu vou dizer o quê? Primeira objeção, eu sou um nada, não tem como tirar de lá. Deus diz, pois eu vou te usar. Segunda objeção, eu não sei nada de ti. Nem seu nome eu sei. O meu conhecimento é um nada. Nem teu nome eu sei. Eu vou dizer o que para eles? Aí Deus, com muita paciência, versículo 14, disse Deus a Moisés, assim responderás, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, o grande eu sou, me enviou a vós. E aí Moisés, vendo que as circunstâncias estavam apertando, ele levanta a terceira objeção. E disse, ainda é Deus, né? E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, este é o meu nome eternamente, e este é o meu nome de memorial em geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse, faz-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu, a terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-ás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Olha que interessante. Deus olha para Moisés e diz, a estratégia é, junta os anciãos, conversa com os líderes conversarão com o povo, e o povo ficará animado, e você irá a Faraó, mas eu já vou te avisar, ele não vai deixar vocês ir,
Ele não vai deixar, ele vai criar resistência. E olhe que lindo, versículo 20, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito, com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspede, vaso de prata, vaso de ouro, vestes, as quais porei sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis o Egito. É incrível, irmãos, que quando isso acontece, o fenômeno é fantástico. Os egípcios entregam tudo para se livrar daquele povo, e Israel recebe. Fizemos um cálculo, vamos apresentar para os irmãos. Israel recebe exatamente o que um trabalhador tinha direito de receber pelos 400 anos de escravidão. É uma coisa linda, irmãos. Deus é Deus de promessa e Deus de graça. Aí começa o capítulo 4, e Moisés, não satisfeito, Deus já tinha chamado, Deus disse que ia cuidar de tudo, Deus disse que ia na frente, Deus deu o seu nome, se apresentou, fez Moisés lembrar de toda a história grandiosa dos patriarcas. Aí Moisés levanta a quarta objeção, versículo 1 do capítulo 4, olha que fantástico. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão. Isso porque Deus acabou de dizer para ele que iam crer. Não vão me crer, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E Deus, com calma de Jó, perdão, Senhor, estou brincando. E o Senhor disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Então lança na terra. E ele lançou na terra e tomou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. E ele estendeu, pegou pela cauda, tomou a vara em suas mãos, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu disse: mas o Senhor, mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou do peito, e eis que se tornara como a carne anterior. E acontecerá que, se não crerem, nem ouvirem a tua voz do primeiro sinal, crerão no segundo sinal. E se acontecer que ainda não creiam nesses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tornarás a água do rio, e derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Moisés, não tem como não crerem em você, porque o que você vai fazer é fantástico. Pode ficar tranquilo. Se não acreditarem, faça esses sinais e crerão em você. Aí Moisés levanta a quinta e última objeção. E aqui ele tira Deus do sério, hein? Aqui ele consegue irar o Senhor Deus. Mas Moisés é Moisés, né? É como eu e você. Homem sujeito às mesmas falhas, deficiências, limitudes. E olhe que interessante o texto bíblico. Capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ele que, segundo Atos, Estevão, era um homem poderoso em obras e palavras, 40 anos no deserto, desaprendeu a falar. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem?
Quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que não vê? Ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. E ele disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. É mais ou menos assim: manda outro, que eu não vou. Mas não é fantástico? Não é igualzinho eu e você? Moisés não é, literalmente, do mesmo DNA nosso? Ou vai me dizer que você não é como Moisés? Parabéns, porque eu sou igualzinho. Até meu nome é interessante, ele vem de um indivíduo na Bíblia, que olha para Deus e diz assim: tá de piada? Sou eu que vou libertar o povo. Está brincando? Eu sou da menor tribo, do menor povo, sou o menor em casa. Leva a mal não, usa outro. Usa outro. Irmãos, como Deus é paciente, né? Como Deus é amoroso. Como Deus é fantástico, como Deus é misericordioso. Ele não precisa de mim, de você, para nada. É privilégio servi-lo. É privilégio estar na casa dele. É privilégio ouvir a voz dele. É privilégio dizer algo em nome dele. É privilégio manifestar a palavra dele, a graça dele, o poder dele, a misericórdia dele. Independente de estar cheio ou não o templo, independente de estar poderoso ou não aquele que simplesmente está em seu serviço no templo, a única coisa que interessa é o privilégio de servi-lo. E a gente é como Moisés, a gente dá todas as desculpas do mundo. É mais ou menos assim: Senhor, leva a mal não, não tenho mais voz. Senhor, leva a mal não, já passou meu tempo. Eu antes até conseguia pregar sem esquema, hoje se eu não anotar nada, não sai nada. Senhor, olha, eu já fiz tanta besteira, já joguei tanta coisa fora, já joguei, leva a mal não, Senhor. Senhor, eu não tenho mais o design de antes, eu não tenho mais a capacidade de antes, eu não tenho mais o know-how de antes. É? Irmãos, que Deus tenha para comigo e com você misericórdia. Que Deus tenha para comigo e com você misericórdia. De nos dar a chance de falar para Ele e de nos dar a alegria de simplesmente ter a cada momento uma palavra de esperança da parte dEle, dizendo: vai, peça rara, porque eu vou te usar. Eu sou contigo. Precisa de sinais? Eu dou sinais. Não sabe falar? Eu falo por você. Fica tranquilo. E aí, depois simplesmente que Moisés, no versículo 13, diz assim: Senhor, leva a mal não, mas usa outro. Aí versículo 14: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Na sua Bíblia e na minha não está, mas eu paro e penso, e Deus por misericórdia não consumiu, né? E Deus por misericórdia não consumiu. E disse Deus: então tá, tu tá com problema de falar? Então tá bom, vou arrumar microfone para você. Microfone da época de Moisés, era Arão, o irmão dele. Então, arrumar microfone para você. Não é Arão o levita teu irmão?
eu sei que ele falará muito bem. Eis que também está vindo ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu falarás, e porás a palavra na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, essa vara na mão, com a qual fará os sinais. Irmãos, quando Deus coloca Moisés e Arão um do lado do outro, Deus coloca Arão na maior fria da vida dele. Deus coloca Arão no maior problema da vida dele. E nós vamos ver isso lá na frente em Números. Mas para aguçar sua curiosidade, quando você voltar e verificar o problema de Meribá, em que Deus diz, fala a rocha, e vai sair água, e Moisés bate na rocha. Engraçado que quem bate é Moisés. Quem desobedece é Moisés. E quem é punido é Moisés e Arão. Quem é punido é Moisés e Arão. Deus diz, nem você, Moisés, nem você, Arão, entrarão na terra. Sabe o que é isso? Liderança espiritual. Meu pai sempre disse, e sempre nos lembrou, não coloque tua cabeça para qualquer um colocar a mão para te abençoar. Não é para qualquer um que nós pedimos, ore por mim. Existe algo chamado autoridade espiritual. Peça para qualquer um começar a botar a mão na tua cabeça e te abençoar. Você vai ver. Moisés, que é Moisés, errou uma vez e levou para o buraco junto com ele o irmão dele. Cuidado quem é teu pastor. Cuidado onde é tua igreja. Abra os olhos para isso. Nós voltaremos nesse ponto lá na frente. Não se preocupe não. Agora chegamos onde eu queria chegar com os amados irmãos. Olha que interessante. Versículo 18 em diante, porque até aqui o querido pastor Elias trabalhou conosco semana passada. E é lógico que a leitura nos fez recordar todos os 2 últimos estudos, o que eu ministrei e o que o pastor Elias ministrou. E agora começa um texto que é um dos mais complexos da palavra de Deus, de serem lidos e entendidos e discernidos. Olha que interessante o que acontece agora. Moisés, aparentemente, cede ao Senhor Deus, e sabendo que Arão seria seu assessor direto, absoluto assessor direto, seu irmão, Moisés simplesmente, ele pega, vai ao seu sogro, porque Moisés é um homem. Moisés tinha um sogro, Moisés tinha um trabalho, Moisés tinha um serviço, Moisés tinha que prestar contas. Ele vai ao seu sogro e ele diz, conversa, dialoga, faz os cálculos trabalhistas, por assim dizer, não é? E conversa com o sogro, explica ao sogro tudo o que acontece.
O sogro não se opõe a que Moisés deixe tudo e vá cumprir a ordem de Deus, porque o sogro é sacerdote em Midian, ele conhece as coisas de Deus. E o versículo 18 assim diz, do capítulo 4, então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe, eu irei agora, e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. E disse, pois, Jetro a Moisés, vai em paz. Mesmo o texto não demonstrando que ele estava se separando do sogro, a maior prova de que ele deixa agora o sogro e tudo que tinha ao lado do sogro para obedecer a Deus é que ele pega a esposa, os 2 filhos, e pegando a esposa, os 2 filhos, retorna ao Egito. Isso era um ato de quebra de convivência familiar. E de, obviamente, nova vivência e nova vida. Eu creio que, a partir do momento que leremos o versículo 19, os irmãos vão se lembrar também de Jacó, deixando o seu sogro, o quê? Labão, só que de forma diferente. Moisés não precisou fugir, Moisés não precisou correr, Moisés não precisou desaparecer, e Jetro não precisou ir atrás de Moisés para prestação de contas. Mas aqui existe literalmente um paralelismo para que você possa compreender de forma completa e absoluta que aqui Moisés não está indo e depois vai voltar. Não, Moisés está indo para talvez não mais ver o seu sogro. E está tendo rompimento de todo o contrato que ele tinha com o seu sogro. E agora ele vai, literalmente, para cumprir a vontade de Deus. Veja comigo o versículo 19. E disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscam a tua alma morrerão. Então você pode ir, que você não é mais um fugitivo, perseguido. E olha o versículo 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, ele tinha 2 filhos, Gerson e Eleazar, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus em sua mão. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Presta atenção. Se você voltar comigo, meu amado irmão, no capítulo 3, o versículo 19 diz, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. E aqui está a primeira explicação porque o rei do Egito não deixaria ir. O Senhor diz, porque eu endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Agora tome um cuidado que é fundamental. Deus não diz a partir de que momento vai endurecer o coração de Faraó. Ele só diz, Faraó terá o coração duro e não deixará ir. E ele diz, eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas não diz que momento ele fará. E isso é fundamental você ter a partir de hoje, por quê? Porque quando formos lendo as intervenções de Deus e a conversa de Deus com Faraó, você verá que em alguns momentos, Deus endurece o coração de Faraó. Em outros momentos, Faraó é deixado livre para escolher. E ele tem repentes de sanidade.
E após os repentes de sanidade, em que às vezes ele até pede misericórdia e oração, ele até diz, olha, pequei, ele endurece também o seu coração. Então tome cuidado, porque muitos acreditam que Deus endureceu o coração de Faraó do início até o final. E eu vou mostrar para os irmãos que não. Que algumas vezes o Senhor endurece, outras vezes o Senhor não endurece. E que Faraó sim responde, literalmente, por decisões que ele tomou, mesmo ante a misericórdia de Deus. Ante a misericórdia de Deus. Então, muito cuidado nesse aspecto, fique tranquilo, e não pegue esse texto aqui e generalize. Não pense que Deus endureceu o coração de Faraó em todos os momentos. Ele disse que ia endurecer, mas ele não falou quando. E a Bíblia, depois, ela pega de forma fantástica e ela abre o texto dizendo, em alguns momentos Deus endurece, outros ele não endurece. Faraó é que tem dura cerviz, ou seja, cangote altivo, ou seja, posição de rei, ou seja, ego, porque ele era senhor do mundo, ele era senhor do mundo. E o que eu acho interessante é exatamente isso. Versículo agora, por gentileza, versículo 21. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o coração para que ele não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu tenho dito, deixa ir meu filho para que me sirva, mas tu recusastes deixá-lo ir. Eis que matarei teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Ué, Ariston, o que está acontecendo aqui? Moisés não cedeu a Deus? Moisés, Ariston, não se afasta do seu sogro? Que era sinônimo de segurança, de proteção, de comida, de dinheiro, de existência. Moisés não pega a mulher e os 2 filhos? E não está indo para o Egito cumprir o que Deus está fazendo? E falou e determinou? Não é um líder em família trabalhando? Como é que um texto desse entra? Tudo bem. Parar numa estalagem é normal. Afinal, Moisés está saindo de Midian e voltando 450 quilômetros. Se lembra? A gente mostrou o mapa aqui, 450 quilômetros. E é óbvio que na estrada tem estalagem, tem local para dormir, tem local para se proteger. Moisés, quando veio fugido. Talvez não tenha dormido em estalagem, porque talvez não tenha tido tempo de pegar dinheiro para a estalagem. Mas ele sabia se proteger. Agora não, agora é um senhor de 80 anos que está voltando com a esposa, com 2 filhos, meu amigo. E não vai deixar o Léo, à noite tem que dormir, então estalagem existe. Não era o hotel bonito e gostoso que a gente tem hoje nos caminhos. Era bem rústico. Só que Deus apareceu para matar Moisés. Uai, que Deus é esse? Preste atenção. Toda vez que você ler um texto bíblico, que ele aparentemente não seja entendível, você, em primeiro lugar, tenha bastante calma,
E entenda que a hermenêutica gira em torno dos atributos de Deus. Porque até agora eu li com você para quê? Para que você veja que 80% dos textos bíblicos são fáceis de interpretação. É o que está escrito. É a narrativa. Não há problema nenhum. Moisés botou a mão no peito e ela saiu leprosa. Moisés botou de volta e ela ficou curada. Moisés jogou o cajado e ele virou em cobra. Pegou e virou cajado. É simples. Mas a Bíblia tem 20% de textos que são complicadíssimos como esse. E diante de um texto desse, não tire conclusões apressadas. Entenda que é palavra de Deus, e entenda que Deus quer te ensinar alguma coisa. Então escute. Vamos ler o texto que parece estranho, e ver como ele se comporta com o contexto. Moisés está voltando. Aí Moisés para numa estalagem e o Senhor o encontra. Aqui tem uma teofania, Deus aparecendo. Deus foi visto por Moisés aqui. E o Senhor o encontra e quer matar. E há um problema muito sério aqui. Porque a esposa de Moisés, versículo 25, então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio do seu filho, lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E aí o versículo 26 diz: e desviou-se dele. Deus desviou-se de Moisés. Então ela disse, Zípora, né? Sai da presença dele, esposo sanguinário por causa da circuncisão. E aí versículo 27 diz, e disse também o Senhor a Arão, vai ao encontro de Moisés no deserto. E ele foi, encontrou no monte de Deus e o beijou. Que texto é esse? Que texto é esse? Que história mais estranha é essa? O que está acontecendo aqui? Quando você pega um texto como esse, que aparentemente está fora de contexto, você vê Moisés no início do seu ministério. Todos aqueles que são chamados por Deus para o ministério, o início nunca é fácil. O meio é bem mais difícil. E o final é aterrador. Não se preocupe. Tá? Paulo morreu sem cabeça. Pedro crucificado. E ainda morrem sorrindo, dizendo: ele está me esperando. Ele está me esperando. E é incrível, irmãos, como o início do ministério de Moisés foi o próprio Deus descendo, conversando com ele, e simplesmente convencendo a ele que ele era útil para o ministério. Aí depois que Deus convence Moisés que ele é útil para o ministério, e que ele não vai estar sozinho, ele vai ter um assessor com ele, porque ele não queria ficar sozinho. Aí Moisés volta para libertar o povo como Deus tinha determinado. E no caminho ele está descansando. Só que no caminho Deus chega perto dele. E Deus olha para a cara dele e diz assim: você está brincando comigo? Você está pensando que eu sou o quê? Você se esqueceu que eu sou o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó? E que para mim a circuncisão é coisa séria? Você acha que a família de um líder vive de qualquer jeito, meu amigo?
Você acha que filhos de um líder não têm obrigação? Como é que você vai libertar um povo se um dos seus filhos não tem nem a marca da aliança? Está brincando comigo? Você está brincando com a minha cara? Ou você está pensando que a circuncisão é palhaçada? Irmãos, Deus desceu revoltadíssimo, querendo matar. E ainda existem intérpretes brigando se queria matar o menino ou Moisés. O texto, eu creio que ele desceu para matar Moisés. Mas há gente que diz que ele desceu para matar o menino. Meu amado irmão, pastor e família, obreiro e família, são a coisa mais séria do mundo. É a coisa mais séria do mundo. Quem não administra bem sua casa, não pode administrar a casa do Senhor. Tinha um menino na casa de Moisés, que não estava circuncidado, e Deus desceu para matar. Deus desceu para matar. Eu paro e penso num texto como esse, e eu paro e penso assim, meu Deus do céu, olha a seriedade. Irmãos, que a gente, agora saindo da parte ministerial e entrando dentro da nossa casa, irmãos, que será que simplesmente Deus, na sua palavra, diz que é importante, e eu e você, dentro de casa, nós estamos dizendo que é um nada? Porque aqui a questão central é a circuncisão. A questão fundamental é a circuncisão. Que parece que para Moisés tinha sido tornado um nada. Porque um dos filhos não era circuncidado. Eu trouxe 4 comentaristas. Eles normalmente divergem entre si. 4 comentaristas. Vera, vem me ajudar nesse momento. Mas nesse ponto, exatamente nesse ponto, eles falam a mesma coisa. Você acredita nisso? É incrível. É incrível. É óbvio, eu li mais de 30 comentários que eu tenho em casa. Vem cá, Verinha, por gentileza. Eu não quero ler para não parecer que sou eu. Você é professora de língua portuguesa, você vai me ajudar. Tá bom? Pedagoga de primeira, pegue ali o microfone. Irmãos, olha que interessante. Eu peço a paciência dos irmãos, a Verinha vai ler. É assim, pouquinhas linhas, tá? O primeiro que ela vai ler é esse aqui. Novo Comentário Bíblico do Antigo Testamento. Tá? Ele é um livro espetacular. Verinha, me ajuda aqui. Quem está em casa, presta bastante atenção. Lê aqui, ó, 4:24. Amém. Irmãos, prestem bastante atenção. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. A estalagem era um tipo rústico de hospedaria que ficava no caminho de volta de Moisés para o Egito. Ali, o Senhor o encontrou e o quis matar. O significado preciso desta passagem é obscuro. Um dos filhos de Moisés não era circuncidado, apesar da instrução que Deus lhe dera. Talvez Moisés tivesse deixado de circuncidar um de seus filhos a fim de agradar a esposa, que era midianita.
Os midianitas só praticavam a circuncisão em homens antes do casamento e não em crianças pequenas. A negligência de Moisés era um crime que merecia a morte, especialmente para o futuro líder do povo de Deus. Por esta razão, o Senhor o encontrou, ou apareceu a Moisés e o quis matar. Esse foi um comentarista. Agora vamos para outro. Esse aqui é o melhor comentário bíblico que existe no mundo. São 6 volumes. É do pastor Warren Wiersbe. Ele é maravilhoso, irmão. São 6 volumes. Se um dia puder adquirir, tá? Depois, Verinha, você vê o melhor preço para a gente, tá? Aqui, ó. Verinha. Aqui. Tá certo. Só aqui. A obediência de Zípora, versículos 24 ao 26. Moisés não havia circuncidado seu segundo filho, Eliezer, e Deus acometeu Moisés com uma enfermidade que poderia ter sido fatal. A impressão que temos é que, quando Moisés havia circuncidado Gesso, seu primogênito, Zípora havia ficado chocada com a cerimônia e, portanto, resistiu à ideia de Eliezer fosse circuncidado. Moisés cedeu à vontade de Zípora, e isso desagradou o Senhor. Afinal, Moisés não podia conduzir o povo de Israel se havia desobedecido a um dos mandamentos fundamentais do Senhor, que está descrito em Gênesis 17, do 10 ao 14. Mesmo que os hebreus não fizessem ideia, Deus conhecia sua desobediência e estava extremamente desgostoso. Continua? O servo do Senhor deve cuidar para governar bem a sua própria casa. 1 Timóteo 3, 4. Se espera desfrutar as bênçãos do Senhor, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha que interessante. Esse autor aqui já diz que provavelmente Moisés tenha sofrido uma enfermidade muito grave, né? E o Senhor desceu realmente para matar. Agora, os dois concordam no fato de que Moisés, talvez para agradar sua esposa, que era midianita, ele simplesmente não circuncida o segundo, porque ela achou horrível, mãe, é óbvio, achou horrível a dor que o primeiro sofreu, tá? E eles normalmente discordam, esses dois grandes, né? Aqui. Este comentário bíblico é o comentário bíblico Bacon, ou Bacon, né? Ele é 10 volumes, 5 do Velho, 5 do Novo. E olha que interessante, irmãos, para que os irmãos possam acompanhar. É aqui, a disciplina para Moisés, só até aqui. Escutem, estamos terminando. A disciplina para Moisés está no capítulo 4, do versículo 24 ao 26. Estes 3 versículos são difíceis de interpretar. Embora Moisés estivesse obedecendo a Deus ao voltar para o Egito, algo estava errado. Deus instruíra o rito da circuncisão para todos os filhos de Israel. Parece que Moisés se circuncidou e executou o rito em seu primeiro filho. A reação de Zípora indica forte desaprovação do ato e sugere que Moisés havia concordado em não circuncidar o segundo filho a fim de agradar a esposa. Mas Deus exigia obediência e forçou Zípora a aceitar o que parece ter sido extrema aflição para o marido. A obediência trouxe cura para Moisés, mas o incidente ocasionou a volta de Zípora para a casa do pai. Obrigado, querida. Deus abençoe. Eu ia colocar Verinha para ler o quarto, mas o quarto é meio longo, né? É bem longo. Obrigado, Vera. Amados irmãos, olha que interessante. Então, um texto como esse nos faz entender que todo aquele que literalmente é chamado para a obra de Deus,
E todos nós somos chamados à obra de Deus. Não se brinca com educação de filhos. Não se brinca com a responsabilidade de criar os filhos na presença do Senhor. Se tudo bem, quando crescerem, quiserem se afastar, isto é literalmente uma posição deles. Posição deles. Mas aquele que está em liderança, e aquele que tem que praticar atos em nome do Senhor, como Moisés, esse não pode ter dentro de sua casa nenhum erro fundamental. Não se pode olhar para aquilo que Deus determinou e dizer: mas isso é uma besteira, isso é uma bobagem do passado, agora já não é mais assim, agora vivemos outro tempo. Eu não estou dizendo, irmãos, que simplesmente os irmãos têm que chegar em casa e circuncidar seus filhos. Não, nós já fomos, segundo o apóstolo Paulo, circuncidados pelo batismo. Pelo batismo. Então, não há problema nenhum. A circuncisão agora é no coração. Mas veja que Moisés, ele, ao se afastar do Egito, ele se afasta de princípios simplesmente espirituais. E em razão disso, quase lhe padece a vida. A pergunta que eu faço é: por que Zípora teve que fazer a circuncisão? O que esse anjo falou para Moisés? Que diálogo houve aqui? Porque Zípora resolve. Olha que interessante. Talvez Moisés, literalmente, tenha adoecido de tal forma que ele não tenha tido nem forças para circuncidar um filho. Porque ele pegaria o filho e circundaria. Se esse é o problema, eu, Moisés, faço logo. Por que Zípora fez? Porque talvez não tenha tido forças. Talvez estivesse doente. Agora, é óbvio que muito do que lemos para os irmãos são especulação. O que o texto literalmente nos traz é: aquele que vai fazer a obra de Deus não pode brincar com os princípios fundamentais da mesma. E a circuncisão era, neste momento, um fundamento. Amados irmãos, veja que o início do ministério de Moisés não foi fácil. Deus chama Moisés e Deus, com muita habilidade e calma, e mesmo se irando, com amor e paciência, Deus faz Moisés crer na missão. E no meio do caminho, é como se Deus chamasse Moisés à responsabilidade e dissesse: espera aí, quer libertar o povo, brincando com algo que eu considero sério? Não é assim não, meu amigo. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus de circuncidados. Já pensou nisso? Eu sou Deus de gente que leva a sério a marca da aliança. Eu paro e penso, e eu e você que vivemos na nova aliança, o que Deus acha importante? Você já parou para pensar? O que Deus acha de fundamental na nova aliança? E eu e você temos não levado tão a sério. O Espírito Santo, nesse momento, está trazendo
ao meu e ao seu coração isso. Eu paro e penso em pontos que são tão simples da fé cristã. Por exemplo, nossos ajuntamentos, nossos cultos. Na nova aliança, os cultos são fundamentais. São tão fundamentais que o Senhor Jesus amava estar com os seus discípulos junto com eles. E eu não estou criticando quem está em casa, porque quem está em casa e literalmente está com receio, é idoso, sabe que pode, e que aqui é também um local provável de se contrair coronavírus, sem nenhum problema. Mas o indivíduo que simplesmente vai ao mercado, vai ao shopping, viaja, encontra com a família inteira, sai com os amigos, mas acredita que o coronavírus só está na igreja. Será que esse indivíduo não está brincando com algo que Deus ama na nova aliança? Eu poderia multiplicar os exemplos. Multiplicar os exemplos. Deus é Deus de aliança. E tem coisa que Deus ama. Sério, a gente tem muito de Moisés. A gente vai levando a vida como se Deus não existisse. E simplesmente brincando com o que há de mais sagrado na presença de Deus. Era para Moisés ter passado por essa experiência, irmãos? Diz para mim. Moisés precisava passar por essa experiência de quase morte. Era só nascer o segundo filho e ele circuncidar também o segundo filho. Porque Deus é Deus de pactos. E o pacto era a circuncisão. Mas não. Ele vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. E aí depois quer vir e liderar o povo. Está maluco, Moisés? Quer vir e fazer a obra do Senhor? Colocando intriga no meio dos irmãos? Você está maluco? Quer vir e dizer como tem que ser cultos? Se nem nos cultos aparece, está maluco? É sério. Mas como Deus é bom, né? Deus não mata Moisés. Deus não mata a mim e não mata a você que está me ouvindo. Deus dá a chance da gente circuncidar o filho que não circuncidamos. Deus dá a chance da gente corrigir o erro. Deus dá a chance da gente não continuar na besteira. Deus dá a chance da mudança. Te agarra na mudança. Te agarra na oportunidade. Te agarra na possibilidade que Deus está abrindo. E vive o evangelho da fé e da graça. E louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, para todo o sempre.
Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós prezamos pela tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a conduzir nossa família à tua presença. Ajuda-nos a ver aquilo que tem que ser circuncidado. Ajuda-nos a trabalhar na tua obra com amor e graça e felicidade. Ajuda-nos a viver o evangelho genuíno e cheio do teu Espírito. Deus de toda glória, esta noite tu falastes ao meu coração. Tanta coisa eu tenho que mudar, Senhor. Tanta coisa eu tenho que melhorar. Tanta coisa eu tenho que aprimorar. Mas acima de tudo, tu és Deus de pacto. Tu és Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu és Deus de circuncidados. De gente que tem a sua marca, Deus. E nós temos a tua marca. Dá-nos sempre uma nova oportunidade. Não retira da gente tudo aquilo que nós temos de beneplácito teu. Dá-nos sempre uma nova oportunidade. Para que possamos circuncidar aquilo que tem que ser circuncidado, ó Deus. E principalmente nós, que estamos à frente da tua obra, Senhor. Vê em nós todo o caminho mau. E cria em nós um coração reto para louvor da tua glória. Tem misericórdia do meu irmão que está me ouvindo. Tem misericórdia do meu irmão que está nesta live me ouvindo. Para que o coração dele não guarde nenhum tipo de remorso contra a pessoa que esta noite falou. Porque eu falei somente a tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, pegue a palavra dita e leve ao coração do meu amado irmão, para que ele possa esconder no coração, para não mais pecar contra ti, ó Senhor. Obrigado por Moisés, e obrigado pela tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus.